Oi, Ana, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Frasson? Tudo bom? Meu nome é Antônio Frasson, eu sou mastologista aqui do Hospital Albert Einstein. Nós acabamos de chegar do Congresso Americano da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e do ponto de vista cirúrgico em relação à mama, a grande discussão do Congresso foi o manejo de pacientes que precisam fazer quimioterapia, que fazem quimioterapia antes do tratamento cirúrgico, né, Ana? Então, existe um grupo de pacientes que tem tumores do tipo HER2 superexpresso ou tumores do tipo triplo negativo, que normalmente, se vão receber quimioterapia, recebem a quimioterapia antes da cirurgia. E a cirurgia é utilizada também como um parâmetro para avaliar a eficácia dos medicamentos que foram utilizados, o quanto o tumor respondeu àqueles remédios que foram escolhidos e também ajuda a definir se é preciso um tratamento complementar. E aí a discussão em relação à cirurgia da mama foi especificamente em como se maneja depois da quimioterapia, quando o paciente for ser operado, a questão dos linfonodos axilares. Hoje ainda é uma regra que as pacientes que façam uma cirurgia de mama também abordem linfonodos axilares, mas há uma tendência em todo o mundo e no Brasil também de que a cirurgia seja cada vez menos mutilante, seja cada vez menos agressiva, no sentido de ser eficiente para resolver o problema, mas evitar transtornos, e principalmente em relação à cirurgia da axila, os transtornos relacionados com edema de braço. Então há uma grande discussão se aquele grupo de mulheres que tem câncer de mama na mama e na axila, depois de quimioterapia, podem fazer uma abordagem axilar menos agressiva, poupando o esvaziamento axilar radical, no intuito de preservar a mobilidade e diminuir o risco de edema de braço. E aí entra um trabalho conjunto entre a cirurgia e a radioterapia. Ambos são muito importantes no controle local de pacientes com câncer de mama. E essa foi a discussão que se deu no Congresso Americano, no Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, na última semana. Isso. Em relação ao manejo da axila e a radioterapia, infelizmente a gente não tem nenhum dado prospectivo novo, né, para mudar muito esse cenário. O que a gente tem, que foram conclusões aí entre cirurgiões e radio-oncologistas que foram apresentados nesse congresso, é que o ideal é sempre selecionar muito bem a paciente que vai entrar para esse esquema de tratamento com neoadjuvância e de preferência essa paciente ser avaliada de forma multidisciplinar no momento zero. Então, essa paciente tem ou não linfonodos axilares comprometidos, qual a extensão desse comprometimento axilar, qual tipo de cirurgia que vai ser feito, independente dela ter tido resposta ou não, porque a gente não sabe exatamente a resposta patológica até entrar no ambiente cirúrgico, e a partir daí um jogo, né, entre tentar diminuir um pouquinho a invasividade da cirurgia para essas pacientes que têm uma resposta patológica muito boa e tentar moderar também a radioterapia nesse cenário, né? Em relação à radioterapia, o que a gente tem é que mesmo para essas pacientes que atingem resposta patológica completa, infelizmente a gente ainda não consegue omitir a radioterapia, que é o quê? Não fazer a radioterapia nesse grupo de pacientes. Por quê? Existe um estudo prospectivo em andamento, que é o estudo do RTOG junto com o NSABP, que tem resultados programados para serem liberados a partir de 2023, que vão justamente avaliar esse cenário de omitir radioterapia para pacientes que tinham linfonodo comprometido inicialmente. O que a gente tem são algumas avaliações de estudos que não foram desenhados com esse objetivo, mas que já mostraram que pacientes que têm uma carga linfonodal baixa antes da quimioterapia neoadjuvante, elas costumam ir muito bem com a resposta patológica completa e que possivelmente a gente vai conseguir omitir a radioterapia nesse grupo de pacientes. Porém, pacientes que inicialmente tinham estadiamento clínico 3 ou 4, mesmo após resposta patológica completa, dados do MD Anderson mostra que quando você omite a radioterapia, você tem cerca de 33% de recidiva local, o que é bastante alto. Então a gente vai aguardar esses resultados prospectivos e o ideal é a gente balancear, por exemplo, numa paciente que faça um tratamento neoadjuvante que tenha uma resposta muito boa, aí fica aquele jogo, fazemos linfonodo sentinela apenas ou fazemos esvaziamento axilar? Eu acho que a mensagem importante é o seguinte: no manejo de uma paciente com câncer de mama,
que seja um tumor do tipo triplo negativo ou HER2 superexpresso, primeiro avaliar com muita dedicação a possibilidade de fazer o tratamento sistêmico com quimioterapia antes da cirurgia. Se ela tinha linfonodos negativos, é muito tranquila a possibilidade de fazer biópsia de linfonodo sentinela. Se ela tinha linfonodos positivos antes da cirurgia, é que aí começa a discussão. Se ela é uma excelente respondedora, se a evolução de resposta à quimioterapia foi excelente e ela se transformou numa paciente com linfonodos clinicamente negativos, ela passa a ser candidata, então, a biópsia de linfonodo sentinela. A gente avalia 2, 3, 4 linfonodos, usando 2 técnicas de identificação de linfonodos. E se ela for uma excelente respondedora, essa é uma paciente que eu acho que poderia evitar o esvaziamento axilar radical. Se houver qualquer sinal de doença em linfonodos axilares, bom, então ela infelizmente passa a ser uma candidata à linfadenectomia axilar radical, e aí o número de linfonodos, o comprometimento linfonodal existente e o comprometimento mamário é que determinam depois a extensão da radioterapia também em relação à mama e à axila. A gente tem uma tendência a poupar essas pacientes da irradiação axilar quando elas são extensamente esvaziadas para diminuir os índices de linfedema. Então, essa discussão, né, da paciente antes da cirurgia e no pós-operatório são fundamentais entre cirurgião e radio-oncologista. É isso. Eu acho que a mensagem de hoje é essa. Foi essa. Obrigada.